Muito bem. Eu comentei com vocês sobre o que eu chamo de pré-conceito e desconhecimento sobre as estruturas de aço, o que nos leva a um uso mais intensivo de estruturas de concreto em obras urbanas, por exemplo. Então eu vou apresentar para vocês aqui um estudo que eu fiz quando eu ainda era diretor da Método, comparando o que eu chamo de estrutura convencional de um edifício de múltiplos andares com um edifício estruturado em aço. Então vamos lá com bastante calma. A primeira comparação que eu quero fazer é o custo das despesas indiretas. Então, para uma estrutura convencional, vamos supor, eu não estou comparando preço de estrutura com preço de estrutura. Eu estou comparando preço do edifício como um todo, com estrutura convencional, e preço do edifício como um todo para um edifício estruturado em aço. E o primeiro item é o custo da DI, das despesas indiretas. Se eu for pegar um edifício estruturado convencionalmente, cujo custo total dá 100%, eu vou gastar em despesas indiretas, despesas de canteiro, de guindaste, de movimentação e assim por diante, em torno de 10 a 20% daquele valor total, daquele 100%. Então eu vou gastar com DI de 10 a 20%. Se eu for buscar esta mesma DI, mas agora para um edifício estruturado em aço, eu vou gastar de 15 a 25% a menos. Agora preste atenção. Esses 15 a 25% a menos é sobre isto daqui, olha. Então, eu vou, ao invés de gastar 10%, eu vou gastar 10 vezes 0,85. Eu gastaria 8,5% a menos. Eu gastaria 8,5% de DI. Ou 20 vezes 0,75, eu gastaria não 20%, mas eu gastaria 15%. Tá ok? Então, é o quanto eu reduzo o custo dos itens da estrutura convencional para a estrutura mista. Ora, por que acontece essa redução? Essa redução, ela acontece porque eu tenho menor tempo de execução da obra, eu tenho um prazo de execução menor. Lembrem-se do exemplo do Empire State Building. Eu tenho redução nos equipamentos de montagem, eu tenho redução do tempo de canteiro, eu tenho redução do efetivo da mão de obra e assim por diante. Então isso me leva a uma redução das despesas indiretas. Custo de fundação. Para um edifício em estrutura convencional, a fundação ela vai custar em torno de 3 a 5% daquele valor total. Como a estrutura em aço tem um peso menor do que a estrutura de concreto, há uma redução no custo de fundação. Como a estrutura metálica permite maiores vãos e maiores balanços, há uma redução das fundações, da mão de obra de fundação, principalmente porque eu tenho uma concentração em pontos específicos da obra, das sapatas ou dos blocos ou da estaca. Então, ao invés de variar de 3 a 5%, eu tenho uma redução de 15 a 25%. Muito bem. O que é que os empreendedores e as construtoras esquecem de fazer quando vão comparar um edifício de estrutura convencional com um edifício em estrutura em aço? Eles esquecem de tirar do orçamento estas parcelas de DI e estas parcelas de fundação. O que eles fazem? Eles tiram os itens referentes à estrutura de concreto
e colocam os itens referentes à estrutura de aço, sem reduzir DI, sem reduzir fundação. Olha, em toda estrutura, em toda comparação de estrutura de concreto com estrutura de aço, nunca é muito pesado, mas em 95% dos casos, a estrutura de aço será entre 20% e 50% mais cara do que a estrutura de concreto. Então, quando você está concebendo o edifício e está fazendo o levantamento de custos, a construtora pega, tira o item estrutura convencional, coloca um item que custa de 20 a 50 mais caro do que ela, vê o final do orçamento e fala, está mais caro. Se você fizer isso, sempre vai ficar mais caro. Mas aqui é uma análise de custos apenas. E eu vou mostrar para vocês que não é esta análise apenas que nós temos que fazer. Se eu pegar apenas esses 3 itens aqui, a conclusão que eu vou chegar é a seguinte. Se uma estrutura, se um edifício em estrutura convencional tem um total de custo de 100%, essa daqui vai ser a minha base de comparação. Essa é a minha base de comparação. Se eu fizer uma redução da DI, se eu fizer uma redução da fundação e se eu fizer o acréscimo do custo da estrutura metálica, o edifício em estrutura de aço, o edifício como um todo, incluindo fachada, vedações, alvenaria, elevador, instalações, estrutura, tudo. O edifício estruturado em aço será mais caro. Ele será de 0,6% a 9% mais caro do que um edifício em estrutura convencional, um edifício de múltiplos andares para uso comercial, que são aqueles edifícios que têm um market share de 74% no Reino Unido e de 53% nos Estados Unidos. Então eu peguei essa tipologia de edifício. Quando é que ele é só 0,6% mais caro? Quando eu tenho grandes vãos ou preciso de grandes balanços. Quando eu tenho um edifício localizado numa zona central sem possibilidade de canteiro de obras. Quando eu tenho um solo muito ruim que exige um gasto muito grande de fundação. Neste caso, eu tenho uma diferença de apenas 0,6%. Se eu for comparar os edifícios convencionais que estão afastados de centros ou que têm canteiro de obra, que não necessitam de grandes vãos, que têm um solo razoável, o edifício estruturado em aço será por volta de 9% mais caro. Então existe esse range na comparação da análise de custo. Só que a gente não pode comparar apenas custos. E é isso que americanos e ingleses fazem. Por quê? Imagine que eu preciso trocar esta lâmpada que eu estou mostrando aqui na tela. É mais barato achar um rapaz que faz essa gambiarra aí, ou contratar uma empresa especializada com um guindaste hidráulico, com um cesto em que o funcionário vai com total segurança, usa os equipamentos de segurança, cinto de segurança, etc. Muito provavelmente, isto que eu estou mostrando é mais barato. Mas qual é o risco de eu fazer essa contratação? Então, eu só estou exemplificando isso porque quando nós vamos fazer um empreendimento, não basta comparar apenas custos. Eu tenho que fazer uma análise de riscos. Então, se eu pegar e fizer uma análise de risco, vamos fazer, por exemplo, uma análise de risco do aumento de custos durante a obra. Ora, eu já disse a vocês, eu tenho uma obra
com estrutura convencional, ela vai durar mais tempo do que uma obra com estrutura em aço. Consequentemente, o risco de haver acréscimo dos insumos, acréscimo dos materiais de construção e acréscimo da mão de obra numa obra que dura mais tempo é maior. O risco de aumento disso tudo é maior na estrutura convencional do que o aumento disso tudo numa obra mais curta. Então, fazendo uma análise de risco simples aqui, eu estou dizendo que a estrutura convencional que custava 100%, em função da probabilidade de aumento de custos durante a obra, esta obra terminará com um custo 3% maior na tendência, ou num risco intermediário de 101,5%. O edifício em estrutura mista ou estrutura em aço, que custava de 100,6% a 109%, também terá um certo risco, só que o risco dela será menor. E ela passará a custar de 101,7% a 110,2%. Eu estou indo com bastante calma para que vocês entendam o meu raciocínio e, caso necessitem, façam pergunta que eu esclareço. Vejam o que aconteceu. Se eu fizer análise de um item apenas, que é o aumento de custo durante a obra, aquilo que era de 0,6% a 9% mais caro, na tendência, passará a ser 1,3% mais barato a 7,2% mais caro, ou, num risco intermediário, de 0,4% mais caro a 8,1% mais caro. O que está acontecendo aqui? Já começa, só com esta única análise de risco, já começamos a verificar que o uso da estrutura metálica para grandes vãos ou grandes balanços, locais sem canteiros de obra, em centros de cidade com solos ruins, já começa a ser viável juntando a análise de custo e uma análise de risco. Nas outras tipologias, ela ainda está 7,2% ou 8,1% no risco intermediário. Mas eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer o análise de risco de outros aspectos que a gente, em geral, faz na obra. Por exemplo, falta de mão de obra qualificada no mercado. O risco da estrutura de concreto é maior e o risco da estrutura metálica ou mista é menor. Ao aumento dos custos que nós vimos, o risco na estrutura de concreto é maior, na estrutura mista é menor. Agora, o risco de antecipação do desembolso pelo cliente é um risco menor na estrutura de concreto e é um risco maior na estrutura de aço. Por quê? Porque ela pode ser mais rápida e o desembolso do incorporador, do investidor, pode ser mais rápido. A garantia do cronograma pelo empreiteiro, o risco é maior nas estruturas de concreto, e isso a gente sabe que essas obras estão sempre em atraso, e há um risco menor na estrutura mista, por quê? Ou na estrutura metálica, porque ela é pré-fabricada, ela é industrializada e montada no canteiro. Atraso de cronograma devido a intempéries. Mais uma vez, se ela é pré-fabricada, o risco é menor, aqui eu tenho um risco médio. Potencial passivo trabalhista. Ora, se eu tenho um histograma de obra menor na estrutura de aço, com menos mão de obra, o potencial risco de ações trabalhistas ao final da obra é muito menor na estrutura de aço do que na estrutura de concreto. Aumento de acidente de trabalho. Se eu tenho menos gente trabalhando, o risco de acidente é menor. Consequentemente, os custos com estes acidentes são menores, mas na estrutura de concreto ela é maior. Aumento de custo devido à perda de insumo. A gente sabe que nas estruturas, nas obras convencionais,
existe uma perda de 36% do material que sai como entulho dessa obra. No concreto, eu tenho um risco médio, na estrutura de aço pré-fabricada, ele é menor. Assertividade do custo orçado. Ora, a precisão da estrutura de concreto é centímetros, a precisão da estrutura metálica é milímetro. Então, só com um item de argamassa, de reboco, vejam que nesta precisão, só nesses elementos, eu já estou economizando na mão de obra. Fora todo o restante das perdas que existem de água, de restos de concreto e assim por diante. Isso, quando você orça, você não coloca no orçamento essas perdas. Então, a assertividade do custo orçado, ela é menor na estrutura, o risco é menor de errar do que na estrutura de concreto. Geração de resíduos, mais uma vez, é muito maior no concreto do que na metálica. Aumento de ruídos, poeira, incômodo à vizinhança e consequente paralisação da obra. Ora, por que o sírio-libanês, na obra que eu mostrei, resolveu fazer em estrutura de aço? Por causa disso, porque não teve incômodo. Então, tem um risco muito menor em relação ao risco da estrutura. E a imprecisão geométrica, né? Um risco maior aqui e menor aqui. Muito bem, agora eu vou fazer um levantamento de custo em função dessa análise de risco. E olha só o que já está acontecendo. Considerando todo esse cenário de risco, o edifício em estrutura convencional que custava 100%, passa a custar 104,7%. Está custando, ao final da obra, 4,7% a mais. O edifício estruturado em aço, que custava de 0,6% a 9% mais do que o edifício em estrutura convencional, agora passou a custar de 2,4% a menos a 6,1% a mais. Ou, num cenário intermediário, de custar 7% a mais. Então, vamos dizer que nesta situação de risco, a estrutura metálica pode custar 2,4% a menos ou 7% a mais. Bom, já começou a ter a possibilidade de alguns empreendimentos que, lá no começo, a construtora descartaria de fazer em aço, por quê? Porque ela sacou do orçamento a estrutura de concreto e colocou a estrutura de aço sem mexer em mais nada no custo, sem fazer uma análise de risco. Agora, parece que já está tendo, numa quantidade maior de empreendimentos, a possibilidade da estrutura metálica ser uma alternativa viável para esse empreendimento. O que eu estou fazendo, esse estudo que eu fiz, foi seguir exatamente os passos que americanos e ingleses seguem para definir que tipo de estrutura eles vão utilizar. Ora, nós sabemos que as estruturas de aço têm como principal vantagem redução do prazo da obra. Eu mostrei para vocês 86 pavimentos em 6 meses. Se eu utilizar a estrutura de aço, steel deck, eu não vou ter escoramento, vai zerar escoramento. Eu vou ter redução de despesa indireta, de potencial passivo trabalhista. É uma obra sustentável, gera muito pouco resíduo, uma logística otimizada, tanto de fábrica quanto de transporte de fábrica para o canteiro. E justamente por ser produzidos fora do canteiro, a gente pode pensar em modularização. Então, se a gente pensar nestas vantagens, eu pego e apresento a vocês aqui um cronograma de uma obra real que a Método fez na Avenida Paulista. Vejam que aqui eu tenho
um prazo da estrutura convencional em março de 2015 e nós poderíamos ter antecipado em 4 meses a obra, utilizando a alternativa estruturada em aço. Esse cronograma aqui, olha, já estava estressado, não dava para diminuir mais. Esse daqui não. Isso aqui a gente estava trabalhando em um turno, eu poderia abrir um segundo turno de fábrica, um segundo turno de canteiro de obra ou até um terceiro turno de fábrica. Isto daqui me levaria, ao invés de inaugurar em março de 2015, eu poderia antecipar, por exemplo, e inaugurar com tempo suficiente para os lojistas se prepararem para o Natal, antecipando o retorno sobre investimento. Então, houve uma redução de cronograma, e esse daqui é o histograma de mão de obra desta obra específica. Percebam o seguinte, na estrutura convencional, no pico da obra, nós precisávamos de aproximadamente 650 funcionários trabalhando no canteiro. No pico da obra, com a estrutura de aço, nós precisávamos de 450 funcionários. Se eu pegar 450 e dividir por 650, eu teria uma redução de 31% do contingente da obra. Então, isto ninguém considera na hora de fazer o orçamento. Ninguém custeia essas situações na hora de fazer o orçamento. E aí, vamos lá. Eu tenho um cenário que a minha estrutura poderia custar 2,4% a menos ou 7% a mais. O que nós vamos fazer agora é uma terceira análise. Eu fiz uma análise de custo, que é uma análise econômica, eu fiz uma análise de risco e agora eu vou fazer uma análise financeira do dinheiro ao longo do tempo, tá? Então, o cenário que a gente tinha até o final da análise de risco era: a estrutura pode custar menos 2,4% ou mais 7%. Tá? Eu vou pegar e utilizar essa antecipação do cronograma de 4 meses desta obra. Vamos pegar e considerar um VGV. VGV é o valor global da obra. Quanto é que custa, por quanto é que nós vamos vender este empreendimento? Tá? Em geral, os incorporadores vendem no mínimo pelo dobro do valor de custo da obra. Então eles colocam um valor global de venda no mínimo igual a 2 vezes o custo da obra. 2 vezes o custo da obra. Então vou considerar um VGV, valor global de venda, de 2 vezes o custo da obra. Vou considerar uma taxa interna de retorno baixa, uma taxa interna de retorno de 1% ao mês apenas. Ora, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês e tenho um VGV de 2 para uma antecipação de 4 meses, eu tenho 4 meses de antecipação a uma taxa de 1% ao mês, vezes 2, está aqui, 2%. Isso quer dizer que o retorno sobre o investimento desse empreendedor para uma antecipação de prazo de 4 meses apenas seria igual a 8%. Ou seja, ele ganharia 8% a mais antecipando em 4 meses. Por que ele ganha? Porque ele tem o que a gente chama de ROI, retorno sobre investimento. O ROI, em inglês, em português é o retorno sobre investimento, ou, neste caso aqui, a antecipação do retorno sobre investimento traria um resultado positivo de 8%. O que eu vou fazer? Vamos aplicar esses 8% a esses dois cenários aqui? Olha só o que acontece.
Se eu pegar e considerar a antecipação de 8%, eu somo 8% aqui, olha, 8% aqui, e subtraio 8% aqui. Aliás, subtraio 8% aqui. Se esse empreendedor optasse por antecipar o prazo da obra em 4%, ou seja, análise econômica, análise de risco e análise financeira, a obra estruturada em aço seria de 10,4% mais barata a 1%. Ou seja, um edifício estruturado em concreto, de maneira geral, quando a análise é correta, não consegue sair ao final da obra mais barato do que um edifício estruturado em aço. E é justamente desta forma que americanos, ingleses e outras partes do mundo pensam e fazem a análise para determinar qual é o tipo de obra com o sistema estrutural, o sistema construtivo deles. Por isso que existe tanto edifício em aço. Vocês acham que eles vão deixar dinheiro na mesa? Eu vou pagar mais caro porque eu gosto de aço? Não. E eu estou provando aqui, e isso daqui eu peguei dados de dentro da construtora, que é verdade. Os edifícios estruturados em aço, de maneira geral, saem de 10 a 1% mais barato do que os edifícios estruturados em concreto, quando a gente faz as análises completas e corretas. Ora, eu vou contar uma história para vocês de quando eu tive em Nova York e fui visitar a obra da Freedom Tower, a torre que está substituindo, foi construída para substituir as torres gêmeas que caíram no atentado do 11 de setembro. Quando eu fui lá, eles estavam no 44º andar ainda, e eu nunca tinha visto tanto aço, tanta estrutura de aço na minha vida. Visitei, existe um núcleo de concreto interno, então eles fizeram uma associação de estrutura metálica periférica com um núcleo de concreto. Esse núcleo de concreto tinha paredes com espessura de 1 metro, e os 4 primeiros andares não eram ocupados. Por que eles não serão ocupados? Porque se tiver estacionar um carro-bomba, não vai afetar o 5º pavimento. Até nisso eles pensaram. Por que o núcleo de concreto tem paredes de 1 metro de espessura? Porque dentro desse núcleo corre escadas e elevadores, e se houver um outro atentado com um avião, não vai romper o acesso para salvar essas pessoas, porque quem estava acima não conseguiu descer das torres do World Trade Center, porque simplesmente cortou o acesso ao térreo dessas pessoas. Então eles já estão pensando em outro atentado. Mas tudo bem, isso é só uma curiosidade. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque eu cheguei e perguntei para o gerente da obra: escuta, por que é que vocês optaram por estrutura de aço nessa nova torre? A outra já era em aço e caiu também. Ele olhou estranho para mim, ele falou: eu não entendi a sua pergunta. Eu falei: nossa, o meu inglês deve estar muito ruim. Eu repeti. Não é que ele não tinha entendido o meu inglês, ele não tinha entendido por que eu tinha feito essa pergunta. Porque para ele era tão óbvio fazer a estrutura em aço de um edifício que ele não entendeu o que eu estava perguntando. Ele não entendeu que eu estava perguntando: mas você podia ter feito em concreto? Nem passou isso pela cabeça dele. Então, esta mentalidade é muito diferente em relação a muitos outros países. Tá bom, gente?